7 horas e 4 minutos, 5 minutos agora, na verdade. Bom dia para você que está chegando aqui ao TH Mais Cidade. Estamos juntos até as 8h30 da manhã. Lembrando que somos o primeiro telejornal da região de Ribeirão Preto. É por aqui que você acompanha tudo antes de todos. O mapa da segurança pública de 2025, divulgado em junho, mostra um aumento nos registros de violência contra a mulher. O levantamento revela que foram mais de 1.400 casos de feminicídios identificados em 2024, que é o período base do levantamento divulgado no ano seguinte. Mas os números da violência contra a mulher são muito maiores porque não se resumem ao caso extremo do feminicídio, e aí existem casos que não são notificados, que é o que a gente chama de subnotificação. Para falarmos sobre essas ações efetivas, o que pode ser feito, entendermos por que essa violência está acontecendo, nós vamos conversar com a doutora Vivian de Castro Lefeld, que é advogada de família há 20 anos, com forte atuação no combate à violência doméstica. Nos últimos 5 anos, foi fundadora de um escritório especializado que atende exclusivamente a essas situações. Doutora Vivian, bom dia, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade tão cedo aqui com a gente, porque é urgente o debate, né? Então, a gente entende que a sociedade precisa se mobilizar. Doutora Vivian, às vezes gruda no brasileiro aquela de que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E é por conta talvez disso que muitas mulheres são agredidas e mortas nos lares brasileiros. Ou seja, a sociedade tira a atenção, não tem nada a ver com isso, mas na verdade todos nós temos a ver. Né? Todos nós temos a ver, né? Inclusive quando a gente quer ajudar uma vítima de violência doméstica a sair do ciclo da violência, a rede de apoio, que é a família, é muito importante. Então, esse conceito de não meter a colher, hoje ele não existe mais, né? Ela precisa dessa ajuda para sair do ciclo da violência. Agora, nós temos a todo momento, e a sociedade de um modo geral, batido na tecla, falado sobre a violência, denunciado, trazendo à tona todos os casos de atrocidades que acontecem, mas a gente vê a estatística ainda num espiral ascendente. O que está faltando? Olha, eu entendo que as políticas públicas têm sido boas, elas têm acompanhado, mas o número realmente ele é crescente. Dependendo do lugar, você vê que tem mais, você vê que tem menos. Às vezes, um tipo de violência, né, num estado é maior, no outro é menor. Então, a gente precisa continuar identificando e educar a sociedade. Eu sou do palpite que educar a sociedade é muito mais eficaz do que ficar aumentando leis e tal. Mas, falando assim em políticas públicas, né, a Lei Maria da Penha, Sim. ela veio assim como um instrumento muito eficaz contra a violência muito sofisticada, doméstica. né? Tanto que é um exemplo para o mundo. Né? Exatamente. Na medida em que ela concede medidas protetivas de urgência. Porque você imagina que as violências domésticas elas acontecem normalmente dentro de casa e entre duas pessoas. Sim. Né? E aí, quando a gente fala em violência, pode reduzir só a violência física, mas não, a gente tem psicológica, Perfeito. A financeira, patrimonial, moral, sexual, que Sim. acontece também entre marido e mulher, né? Então, essa mulher, às vezes esgotada, sofrendo algum tipo de violência que não são tão visíveis, ela precisa de ajuda. Ela chega na delegacia e ela pede medidas protetivas de urgência. E essa lei permite hoje que não se leve provas na hora. Porque talvez essa mulher não tenha tempo de provar, a estatística vem mostrando isso. Perfeito. Né? A maioria das vítimas que terminaram no feminicídio, elas tinham medida protetiva. Né? Isso confirma que estava certo, tem que dar mesmo. Se Sim. exigir a prova, talvez não dê tempo. E eu acredito que a medida protetiva, ela faz muita diferença. Doutora, o que me deixa estarrecido é que muitas vezes, quando a gente noticia num portal de notícias uma violência contra a mulher, sempre surgem aqueles comentários, algum motivo ela deu, alguma coisa justifica aquilo. Então, na cabeça do homem agressor, desse machão aí que fere as mulheres, é que se a mulher não for adequada ao que ele acha que ela tem que ser, ela merece apanhar, ela merece ser agredida. É uma coisa muito louca isso. É uma coisa muito louca, a gente poderia até dizer assim, né? Não, isso não existe, não. Mas isso existe, realmente isso existe, né? É cultural.
Quanto assim, os casais são mais velhos, isso mais perdura. Inclusive, quando a mulher ela vai pedir ajuda à família, às vezes a mãe pede para ela, será que não tem jeito? Tipo, vai com jeitinho. Segura um pouquinho. Nós mulheres temos que relevar, as mulheres vai pensam. com jeitinho, às vezes ele ficou com ciúme, Sim. então assim, transfere para a mulher novamente a culpa pelo que ela está passando. A senhora deve viver essa experiência constantemente no seu escritório, que é voltado muito para esses casos, de que a violência ela começa sorrateiramente, é uma violência velada, muitas vezes interpretada como um gesto de ciúme de alguém que não quer perder aquele relacionamento, que não tolera que a mulher use determinada roupa, determinado comportamento. E a mulher não vê nisso uma agressão, vê um olhar de um cuidador, um acolhedor, né? Esse cuidado, esse ciúme disfarçado de controle, a Sim. gente fala, né? Mas são comportamentos excessivos, porque o ciúme existe forma saudável, mas esse que é disfarçado de controle, a gente, quando até o cliente começa a falar, a gente já começa a perceber os sinais, a gente chama de sinais. O ciúme excessivo, a roupa, mas aonde pega mais no relacionamento é o não precisa trabalhar. Isso. Eu trabalho Você por vai nós ganhar dois. tanto, eu tenho dinheiro, posso te dar esse dinheiro. Tá né? te faltando alguma coisa? isso. E aí, lá na frente, quando ela já está na faixa dos 40 anos, que começa já a dar problema, né? Ela não consegue mais emprego, e ela se vê numa situação, a violência silenciosa ela dentro de casa, ela vai crescendo. E aí ela não consegue se separar porque ela tem uma dependência ou emocional ou financeira. E sobre tudo isso ainda pesa muitas vezes o próprio julgamento da sociedade, né? Ainda pesa, por incrível que pareça. Contra a mulher. Contra a mulher e é em casa mesmo também. Então, para ela conseguir sair desse ciclo de violência, ela precisa do apoio da família. É muito importante. O senhor não acha que a violência contra a mulher, ela está associada a uma estrutura histórica do Brasil? Ou seja, o Brasil foi o último país do mundo a libertar os negros. O Brasil é racista. O Brasil ainda tem um preconceito violento contra as minorias. Isso não se insere num grande contexto para a gente entender um pouquinho do que é a realidade? Ele se insere. A mulher, ela vem lutando por igualdade e a Lei Maria da Penha, ela é justamente uma lei que fala de igualdade. Ela não é uma lei que coloca a mulher num patamar acima do homem, mas ela reconhecendo que ainda existe vulnerabilidade, né, financeira, às vezes de força até, de diferença. Ela contempla essa desigualdade. Nós tivemos, se você fizer uma linha histórica, desde a época da industrialização, Sim. a mulher vem através de leis conseguindo dar passos, né? Então, teve uma época que ela precisava da autorização ou do pai ou do marido para Sim. ter conta bancária. Isso. Precisou de lei para jogar futebol. Não podia votar. Precisou de lei para estudar, precisou de lei para votar e precisou ser colocado na nossa Constituição Federal que mulher e homem são iguais. Perfeito, que absurdo, né? Um contrassenso que não dá para entender. Então, quando a gente fala assim, essa Lei Maria da Penha, não, ela foi mais um instrumento de igualdade para a gente. Doutora Vânia, para a gente encerrar, é uma opinião pessoal, eu acho que esses homens que agridem as mulheres têm a visão de que a mulher é uma propriedade, é um patrimônio, é uma coisa. Há algum tempo, eu e um amigo, Luiz Felipe Arcângelo, escrevemos um livro na área de direitos humanos sobre quanto vale uma pessoa. E lá discutimos a violência contra a mulher e decidimos que a capa do livro seria com figuras de manequins, porque nós queríamos transmitir a mensagem de que a mulher, para muitos homens, é um manequim, é uma peça material móvel, que ele joga para lá, joga para cá, ou seja, para o seu bel prazer, para o seu uso. Quando ele não tem esse aproveitamento, descarta, mata, elimina. É duro esse raciocínio, mas infelizmente é o retrato, né? Porque nós não vemos mulheres matarem homens porque eles se E quando divorciam. acontece, mas que absurdo, que
que criminosa prende, né? Mas estatisticamente nós vemos mulheres que não querem mais um relacionamento morrerem por isso. Exatamente, isso, porque o homem não tolera isso, porque ele perdeu uma propriedade, né? Perdeu uma propriedade. Bom, para a gente encerrar, qual é a reflexão que a senhora gostaria que a sociedade tivesse como pontualmente inserida nisso? Não julgar, né? Nós temos a mania de, como até você disse agora há pouco, né? Quando acontece, o que será que ela fez? Não, troque, né? Dê o benefício da dúvida para outra pessoa, não para ela, né? Acredite, o que será que ele fez? Por que será que ele fez isso? Não o que será que ela fez para despertar vamos isso. inverter esse raciocínio. Vamos inverter esse raciocínio. Doutora Vivi, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela luz que a senhora trouxe aqui para discutirmos esse assunto, porque o que a sociedade espera é que no debate disso a gente encontra aí uma alternativa e reduza tudo. E sempre conversar sobre isso é trazer uma oportunidade de esclarecimento e que alguma vítima às vezes esteja nos assistindo. Porque às vezes, assim, isso acontece comigo, você não tinha percebido. Não tinha percebido. Eu acho que dá aquela sacudida, né? Exatamente. Muito obrigado, uma boa terça-feira para a senhora. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. 7h16.